estamos aqui hoje com Heitor Estrela, que é diretor de Produto e Growth da Eletromídia e também cofundador da startup No Alvo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, para ele falar um pouco da sua trajetória, de como foi que ele começou a empreender e o trabalho que ele faz na Eletromídia. Queria começar agradecendo, Heitor, pela disponibilidade de dar entrevista para o nosso Meu TV. E agora eu vou dar um espaço aí para você se apresentar e falar com os nossos telespectadores. Obrigado, Gabriela. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no nosso meio, contar um pouco dessa história que eu gosto bastante, da No Alvo. Explicando bem rapidamente, para quem não conhece, hoje eu cuido na Eletromídia da parte de produtos digitais e growth, né? Isso envolve diversas coisas que a gente vai acabar conversando por aqui, desde mídia programática, o desafio de trazer dados e métricas para dentro do meio out of home, né? Que sempre foi um desafio, e também a automatização ali do nosso processo de compra. Então, eu sempre fui um cara que gostou muito de tecnologia e como trazer tecnologia para esse meio que é um dos mais antigos do mundo. Para quem não sabe, a No Alvo é uma startup voltada para a mídia out of home. E a startup foi fundada em 2016 e em 2019 ganhou um reconhecimento dos negócios mais inovadores, voltado para o marketing, para os negócios. E eu queria que ele explicasse um pouco dessa evolução, que ele até compartilhou em outra entrevista. Ele disse que em 2016 eram só 3 colaboradores e para 2019 já deu esse pulo aí para 40 colaboradores. Eu queria que você falasse como é que surgiu a ideia da startup e como é que surgiu esse crescimento aí tão exponencial. Eu sempre gostei, como eu falei, de trabalhar com tecnologia, né, com inovação principalmente, até porque eu vim de um background mais técnico e na busca ali, trabalhando em algumas agências de publicidade, acabei conhecendo um pouco mais a dinâmica do mercado publicitário e fui estudar isso um pouco mais profundamente. Primeiro, a gente via um crescimento muito claro, que todo mundo sabe, exponencial do digital, né? Crescimento agressivo, 2 casas decimais aí todo ano de crescimento. E aí a gente via os meios tradicionais, muitas vezes acabando sendo colocado ali, tendo uma diminuição no seu share. Só que a gente, colocando uma lupa para dentro da mídia offline, eu acabei percebendo que um meio chamava muita atenção, né? Que era justamente o meio do out of home. Por quê? Constantemente estava tendo seu crescimento ali, todo trimestre, aumento de investimento, novidades, mercado se profissionalizando bastante. Isso me chamou muito a atenção de ver que tinha um mercado potencial bem grande para dentro do mercado do OH. Mas eu sabia também que existiam algumas barreiras e muita fricção para que o mercado realmente conseguisse explorar o out of home da maneira que ele deveria ser explorado. Então vai desde falta de clareza, né, sobre dados e métricas na hora de planejar as suas campanhas, dificuldade que os anunciantes têm também de tangibilizar resultado do meio, apesar de muitos deles saberem do resultado que o out of home gera dentro dos seus negócios, eles têm dificuldade de tangibilizar isso como é, por exemplo, no digital. Ao mesmo tempo, também o meio tem a falta de padronização, né? O mercado que era, né? Hoje a gente vê um movimento de consolidação, mas na época que a gente começou lá em 2016, ainda era um mercado extremamente fragmentado, então eram muitas empresas que você precisava entrar em contato para botar uma campanha no ar e cada uma trabalhando de uma forma. Então, vendo toda essa dinâmica de mercado e essa oportunidade, a gente fundou a No Alvo, né, lá em 2016. Eu e meu sócio Gustavo, que também era desenvolvedor, né, então eram 2 devs ali, realmente, como eu brinquei, colocava o fone de ouvido e trabalhava programando. Então a gente viu uma possibilidade de ajudar o meio a buscar um aumento de share dentro do mercado, isso trazendo facilidade nesse processo de planejamento, através de uma ferramenta única que a gente tem, né, com diversos pontos do Brasil inteiro, tudo isso levando métricas para que o anunciante consiga tomar a decisão técnica, né, para fazer o seu planejamento e também ajudando aos clientes a como mensurar e botar uma campanha no ar. Então essa foi a principal dor que a gente endereçou dentro da No Alvo. Acho que o que fez a gente chegar ali, por exemplo, na lista das pequenas empresas ali, uma das startups mais promissoras do mercado, acho que primeiro você tem que estar sempre buscando, no final das contas, uma obsessão muito grande pelo sucesso do cliente. Então, esse foi sempre, desde o começo, a gente sabia que o cliente é a chave do negócio. Então, como a gente consegue trazer mais informação, melhorar, para que ele tenha essa visão e, consequentemente, também gerar mais resultados para o negócio dos nossos clientes. O segundo é ter muita gente boa, né? Então, acho que ninguém consegue construir nada sozinho. Então a gente trouxe muita gente, eu dei muita sorte de conseguir contar com pessoas muito talentosas que ajudaram a gente a chegar até aqui.
seja desde colaboradores da Anualvo, seja também investidores, boards, conselheiros, até clientes também que a gente teve que muito fizeram pela gente, e junto com também uma resiliência, porque todo mundo sabe, essa onda de pandemia foi terrível para o nosso meio, né? Teve um impacto gigantesco para a gente, mas a gente conseguiu, através de inovação, junto com resiliência, sabendo que a gente estava perseguindo o objetivo certo ali na frente, essa obsessão pelos clientes, foi o que nos deu forças para conseguir atravessar esses mares e estar aqui conversando com você hoje. E a Anualvo, inclusive, você compartilhou também em outra conversa que eu vi, que você foi atrás de uma aceleradora digital, desse ambiente aí de inovação. E, inclusive, o nosso meio, apesar de não ser uma startup, nós estamos sediados no BS Innovation Hub, que é uma aceleradora digital. Eu queria que você contasse, né, pela sua experiência, como esses ambientes de inovação podem, de fato, fazer uma startup decolar. Acho que lá no começo, né, da Anualvo, por ser 2 sócios técnicos, a gente sabia que a gente tinha que buscar a complementariedade. Foi aí que, olhando para as opções disponíveis dentro do mercado, ficava muito claro para nós que trazer uma aceleradora de startups, no caso a gente optou pela ACE, né, que é lá de São Paulo, ia fazer muita diferença. E de fato, hoje eu falo para todo mundo que a gente não estaria aqui, não teria chegado tão longe se não fosse pela aceleradora. Porque no fim a gente precisa de as skills complementares do nosso negócio, né? Como estruturar uma empresa, vendas, e também empreender acaba sendo uma jornada bastante solitária, né? Dentro da sua família você não vai ter muitos casos, às vezes você tem, mas você precisa de outras pessoas que estão vivenciando aquele mesmo momento como você. Isso faz toda a diferença para a sua segurança psicológica, até realmente conseguir fazer trocas ali de empresas que estão no mesmo patamar. Então, a gente buscou uma aceleradora para trazer realmente habilidades complementares ao nosso negócio e principalmente também network, porque está dentro de... A gente tinha, pelo fato de ter um background técnico, o nosso network ele era muito limitado, era uma bolha, né? E aí, estando dentro de um ecossistema de inovação, a gente acaba conseguindo trocar com empresas que têm problemas, que são similares ao que a gente resolve, com investidores que vão te aconselhar durante esse meio do caminho. Então foi muito importante para nós, fora, óbvio, o investimento também faz toda a diferença no negócio, mas principalmente esse capital humano que foi investido na Anualvo e que fez chegar até aqui. E aproveitando esse gancho do Heitor, no nosso portal, nossomeu.com.br, a gente está sempre publicando matérias sobre o Best Innovation Hub, como é que funciona essa aceleração, esse apoio para as startups. Eu convido você para estar sempre acessando lá o nosso portal. E agora, em outubro de 2021, a Anualvo foi adquirida pela Eletromidia. Eu queria saber como é que funcionou esse relacionamento, essa parceria e como é que está sendo. A gente tinha um namoro com a Eletromidia de longa data, né? Por estar ali trabalhando no mercado de out of home, não tinha como não trabalhar junto com o líder do mercado, né? Então a Eletromidia sempre foi um benchmark para a Anualvo, né? De uma empresa que está profissionalizando o mercado de out of home e que levou e elevou para outro patamar a conversa. E começou ali em fevereiro de 2021, né? Que pós aí um pouco do momento no começo da pandemia, a Eletromidia abriu capital na Bolsa de Valores, né? Fez o IPO que aqui no Brasil é a única empresa de comunicação listada em bolsa. Então é um movimento assim, eu acho que não só para a out of home, para a Eletromidia, mas como para o mercado de comunicação, é um momento muito importante, né? Ter uma empresa sendo listada na Bolsa de Valores. Isso possibilitou também para a Eletromidia ter um capital para conseguir fazer investimentos pesados nas principais teses das avenidas de crescimento da companhia. Uma delas é o crescimento dos nossos negócios, né, em novas licitações, crescimento da nossa base de ativos, mas tinha muito claro que é como trazer e reduzir as fricções do out of home. Isso estava na tese da Eletromidia e que tinha muita sinergia com o que nós estávamos fazendo como Anualvo de uma forma separada. E devido a esse namoro de longa data, eu conheci o Alexandre Guerreiro, CEO da Eletromidia hoje, e a gente foi se aproximando e percebendo que o propósito das duas companhias eram muito próximos, que era como a gente consegue levar esse meio para outro patamar, onde ele merece estar, de share publicitário. E foi muito natural para nós, porque
Acho que quando duas empresas têm um propósito, uma visão final de negócio muito parecida, acho que todos os outros pormenores são fáceis de se resolver. Então a gente se preocupou bastante em entender ali que papel a Nualva ia desempenhar nessa eletromídia. E hoje eu vejo que, por mais que lá, olhando com um viés retrospectivo, claro que você não tinha todas as informações no momento que isso aconteceu, mas olhando para trás a gente tomou sim as melhores decisões. Isso me deixa muito feliz. A gente foi muito feliz em decidir um caminho para a Nual e um caminho para mim dentro da eletromídia que no final conseguiu explorar todas as minhas habilidades. Então hoje eu trabalho, como eu comentei no começo da conversa, com mídia programática, que é um dos canais assim, que a gente acredita muito na eletromídia, mundialmente está crescendo bastante, na plataforma que é o Eletromedia Ads, que a gente está lançando no ano que vem, que é muito similar ao que a Nualva fazia, só que agora para todos os ativos da eletromídia, e também dados e métricas, que era, né, agora a principal barreira dos investimentos no nosso meio. Então, eu estou trabalhando hoje nas agendas, eu acho que vão transformar a nossa indústria pelos próximos anos. E quando você fala de dados e métricas, eu queria saber como é que isso é mensurado mesmo. Como é que vocês conseguem ter noção do alcance da mídia out of home? Como é que vocês conseguem ter a dimensão de quantas pessoas são impactadas diariamente por essa mídia? Hoje existem diversas tecnologias que nos permitem, né? A eletromídia está presente em 5 ambientes de negócio. Um deles são as ruas, né? A gente tem aeroportos, shoppings, os edifícios e transportes, né? Que são estações de metrô, enfim, de trem. Em cada um desses ambientes a gente tem um tipo de comportamento diferente quando a gente fala de dados e métricas, né? Muitas dessas verticais, elas têm informações da circulação dentro desses ambientes controlados, como por exemplo um aeroporto, né? Quantos passageiros passam dentro de cada aeroporto. Só que dentro apenas com esse número, a gente não consegue realmente tomar uma decisão técnica de mídia. Estratégica. Aí onde vem a integração que a Nualva tinha, e a gente trouxe para a eletromídia, que é a integração com o mobile. Que é hoje, né? Estou vendo aqui você com o celular, no final das contas, ninguém anda sem e coleta diversas informações da gente durante a nossa jornada diária. Então, a gente cruza com APIs de aplicativos de geolocalização, de redes sociais, para nos ajudar a entender, dentro desses ambientes, quem são as pessoas que passam nesses lugares, quanto a perfil. Hoje, a gente consegue ir além do básico, né, que é perfis sociodemográficos, mas também falar sobre comportamentos, interesses, que são como os anunciantes efetivamente planejam lá dentro do digital. A gente consegue trabalhar essas mesmas segmentações. E também, usando em cruzamento com esses outros dados que a gente tem de cada uma das verticais, a gente consegue enriquecer e chegar nas métricas de alcance de pessoas únicas que frequentam, a frequência que essas pessoas passam naqueles pontos e retornam naqueles locais todos os dias. Isso permite para nós agora um momento ímpar para a nossa indústria, que é dar todo o poderio técnico para o nosso tomador de decisão, que é o nosso cliente. O Heitor, ele trabalhava em agências, né? E ele, até como ele já disse na conversa, ele sentia muito essa dor, dessa dificuldade em investir na mídia out of home. Eu queria saber como empresas como a Eletromídia podem guiar os clientes para investir nesse tipo de mídia. Primeiro começou por uma questão de profissionalização do meio, né? A Eletromídia, assim como outros players do mercado, elevaram para outro patamar a nossa indústria, né? A Eletromídia tem por trás fundos de investimento, agora mais recente o IPO. Isso faz que a gente consiga consolidar esse mercado, que era extremamente fragmentado, também deficitário de profissionalização. Então vai desde investimento em LED, desde compliance dentro dessas empresas, e esses investimentos com certeza trouxeram para mudar realmente o paradigma ali, os vieses que as agências tinham na hora de planejar o nosso meio. E a outra camada que acho que vai elevar muito o investimento dentro dos meios, realmente é a redução da fricção, né? A gente precisa dar mais acesso, realmente tornar mais escalável a maneira que os anunciantes fazem a mídia out of home. Então, uma das principais iniciativas da Eletromídia, que é o Eletromedia Ads, é uma plataforma para que o cliente consiga comprar mídia como ele está comprando dentro do Facebook Ads, no Google Ads. Então, em poucos passos, respondendo a 4 perguntas-chave, né? Qual target,
onde ele quer fazer a campanha, se ele tem algum ativo de preferência. O sistema traz uma simulação já com todas as métricas de alcance, frequência, impacto, para entregar o objetivo de campanha daquele cliente. Então, isso torna a conversa muito mais fácil, que era o que precisava, basicamente, para dentro do nosso meio. E outra coisa que também tem feito o crescimento do meio é a digitalização dos inventários. A Eletromidia também é uma pioneira, acho que, na digitalização. Já nasceu no Pixel, né, que é o que a gente fala bastante, que é sempre investir em painel de LED, até quando não era tão óbvio quanto é hoje na nossa tese. Então, a gente tem o maior ativo digital de todo o país, disparado. Estamos entrando em novas cidades com inventário digital e isso possibilita um outro patamar de criação, dinâmica, flexibilidade para os anunciantes. Então é poder trocar mensagens hora a hora, diariamente, com gatilhos como temperatura. Então esse tipo de elemento que era nativo, que essas pessoas já têm no digital, quando a gente traz para a dinâmica do out of home, permitem com que não tenha mais barreira. Hoje é muito difícil dizer o que é digital e o que é out of home, principalmente quando a gente está falando do digital out of home. São muito parecidos em dinâmica, ainda mais com as telas digitais. Então é um pouco disso que a gente tem feito para levar o meio para um outro patamar de share. Antes de encerrar, o nosso meio tem o costume de sempre publicar dicas de livros, séries, filmes. E eu queria saber do Heitor o que é que ele consegue consumir nesse tempo livre que ele pode compartilhar com os nossos telespectadores. Eu leio bastante, tá? Assim como gosto de assistir séries. Eu tenho um livro que eu gosto bastante, que é A Marca da Vitória, do Phil Knight, que é o fundador da Nike. É um livro de uma história assim, de empreendedorismo clássica, de um cara que construiu uma marca que é conhecida aí no mundo inteiro. Eu também gosto do livro do Princípios do Ray Dalio, que é um investidor americano de um hedge fund lá de fora, que ele trabalha hoje ali a dinâmica de vida dele, né? Ele sempre teve uma coisa de escrever e ele percebe que a vida ela acaba passando por mesmo momentos repetitivos, né? E é onde a gente acaba tratando as mesmas situações. Ele criou um playbook para essas situações. Quando eu falo de séries, eu assisti uma recente que gostei bastante, que é Super Pumped, está no Paramount Plus, que é sobre a história do Uber. Então, para quem é empreendedor, quer entender, eu não concordo, tá, com o jeito que o Uber foi fundado, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem ali como funciona a dinâmica do Vale do Silício, quem tem curiosidade de entender empreendedorismo. E uma última que eu gostei bastante agora no mercado publicitário é Mad Men. Mad Men é um clássico, que conta ali na Madison Square Avenue, lá em Nova York, a história dos publicitários lá atrás, do uísque, fumando ali, ainda fazendo defesa de marca de cigarro, mas explica um pouco da história e a gente vai ver, quem assistir, que algumas coisas ainda não mudaram tanto assim de como era o mercado lá atrás do que o mercado é hoje. É um pouco o que eu consumo. É isso, deu para anotar aí? E eu queria muito agradecer ao Heitor pela disponibilidade em dar entrevista para o nosso Meu TV. Muito obrigada por contribuir para quem está aí assistindo. E você que quer continuar consumindo conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios, continue aqui no nosso meio. Tchau, tchau, até a próxima!